Oi, quinto ano! Como é que vocês estão? Na aula de hoje, nós vamos conectar um assunto que vocês vão ficar pensando. Ué, mas isso não é matemática? Que estranho! Isso não é aula da prof. Dilsanga? Ué, mas essa não é a aula da prof. Dilceia? Que estranho, mas a prof. Taline não é prof. de português? O que estamos falando de numerais na aula de português? Pois bem, hoje a nossa aula tem um tema de numerais. Porque quando nós estamos falando de língua portuguesa, nós estamos falando da forma com que nós falamos, nos expressamos e escrevemos. E quando nós estamos falando dos números, nós também vamos escrever e vamos registrar esses números. Então, hoje, nós vamos precisar lembrar das coisinhas lá que vocês têm aprendido com a professora Edilceia. E já quero dar uma dica, presta bem atenção nessa aula, conecta comigo, lembra bem dessas coisas, porque na semana que vem teremos uma enxurrada de coisas diferentes, experiências e coisas legais, utilizando os numerais para fazer e testar por aqui. Tudo bem? Então, vamos lá! Gente, na página 40, então, a gente começa com uma capa que é do Níquel Náusea. Então, nós vemos ali que nós temos o título 1 tigre, 2 tigres e 3 tigres. Olhem o Níquel Náusea. Olhem a linguinha dele que tem um nó. Vejam os tigres andando ao redor dele, né? Então, nós vamos começar com uma interpretação, né? Então, olha só. A capa do livro, né? Então, nós temos que dar uma olhadinha. Então, nós temos uma interpretação. A primeira, né? Como é que está a língua do níquel, né? Do ratinho. E na letra B, considerando o título do livro. Por que a língua do ratinho está assim? Gente, por que tem um nó na língua dele? 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres. Por que tem um nó na língua? Pensa e responde. Bom, letra C. As palavras 1, 2 e 3 no título indicam quantidade, qualidades ou ações. O que ela se refere? Marca um X no que você acha que é o correto. Então, veja só o que está escrito ali no amarelinho. As palavras que representam os números, tanto na fala quanto na escrita, indicando quantidades exatas, são chamadas numerais. Os numerais também podem indicar ordem, multiplicação ou fração. Ótimo, isso vocês têm aprendido e estudado bastante na matemática. Então agora a gente vai relembrar e vamos ver alguns exemplos do que eles indicam. Então nós temos os números cardinais, nós temos os números ordinais, nós temos os números multiplicativos, e nós temos os números fracionários. Fracionários. Nossa, gente, fazia tempo que eu não usava essa caneta. Então, vamos lá. O que são os números cardinais? Os números cardinais, eles indicam quantidade. Então, olha ali no exemplo. 1, 2, 3. Números cardinais. Agora, os números ordinais, eles indicam uma ordem, uma sequência. Primeiro, segundo, terceiro. Os números multiplicativos, eles indicam uma multiplicação. O dobro, o triplo, o quádruplo, né? Quando a gente tá falando, então, o dobro disso, o triplo daquilo. E os fracionários indicam uma parte, uma fração. Então, meio, terço, quarto. Por exemplo, os fracionários aparecem às vezes nas receitas. Quando a gente diz meio copo disso. Lembram lá
no vulcão? A prof não passou uma receitinha para vocês? Não falei para vocês meia xícara de detergente, meia xícara de vinagre? Então, meia xícara, né? Eu não estava passando em números fracionários. O que eu quero já dizer com vocês? Estão vendo esses 4 nomes? Nós vamos usar bastante na próxima semana, nós vamos usar em uma atividade avaliativa também, e a prof vai apresentar algumas atividades diferentes, algumas coisas aí bem legais para a gente ver na prática o uso desses termos aqui, o uso desses números, seja dos números indicando quantidade, indicando ordem, multiplicação ou fração. Olha a letra D. Qual é a classificação dos numerais empregados na capa do livro? Na capa do livro tem o número 1, 2 e 3. Qual é a classificação? Eles são cardinais, ordinais, multiplicativos ou fracionários? Pode voltar ali na explicação e responder. Na outra página diz o seguinte: na escrita, os números podem ser representados por numerais ou por algarismos. Quando é algarismos, gente, é pelo número. Então, esses são os algarismos, né? E se for numerais, escrito, né? Olha lá. Veja alguns exemplos. Então, pelos numerais, 2, 40, 200, ou algarismos. Então, eles estão escritos ali. Você pode ver na tabelinha. Veja, então, alguns numerais se flexionam para concordar com o substantivo que acompanha. Então, olha lá. Numeral no singular e no masculino. 1, tigre. Numeral no plural e no masculino. 2, tigres. Numeral no singular e feminino. 1 tigresa. Numeral no plural e no feminino. 2 tigresas. Então, ele está concordando ali com o substantivo, de acordo com masculino e feminino, singular e plural. Nós vamos para as atividades onde nós temos uma anedota para ler e para responder questões. Veja só. Um caçador se perdeu na floresta. Após vagar pelo mato por 3 dias, já exausto e faminto, ele viu um guarda florestal vindo em sua direção. Graças a Deus que você me encontrou, disse o caçador, quase chorando de tanta alegria. Estou perdido aqui há 3 dias. Isso não é nada, disse o guarda florestal. Estou perdido há 2 semanas. Letra A. Qual é a situação engraçada na anedota da página anterior? O que é a questão engraçada aqui? Então, você volta e procura o que é que tem, qual é a graça, né? Letra B. Quais são os numerais que acompanham os substantivos? Dias e semanas na anedota. Então, quais são os 2 numerais? Letra C. Qual é a classificação desses numerais? Classificação é isso aqui. Qual dessas classes que esses numerais pertencem? Letra D. Qual é a função desses numerais no texto? Então, o que ele quer mostrar? Para que ele está ali? Ah, ele quer mostrar uma quantidade? Ele quer mostrar o quê? Uma quantidade do quê? Indicando o quê naquele trecho do texto. É isso que você vai escrever. Letra E. Por que um desses numerais está no feminino? Então, você vai ver qual desses numerais está no feminino e vai escrever o porquê que ele está no feminino, ok? Porque, lembrando lá que o numeral, ele vai concordar com o substantivo, seja no singular, no plural, feminino ou masculino. Número 2. Complete as frases a seguir com o numeral equivalente ao algarismo indicado entre parênteses. Então, nós temos ali 5 frases e nós temos entre parênteses um numeral. Eu vou fazer a primeira e as próximas vocês vão fazer sozinhos e a gente corrige na segunda-feira. Então, diz assim: meu tio foi o colocado no torneio de xadrez. E entre parênteses tem um número. Então, diz assim, ó. Meu tio foi o terceiro colocado no torneio de xadrez. Então, você vai escrever terceiro colocado no torneio de xadrez.
Virando a página, agora indique a função dos numerais nas frases da atividade anterior e classifique-os. Então, você tem que colocar se está indicando ordem, se está indicando fração, se está indicando multiplicação, se está indicando quantidade e qual tipo que é, cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Tudo bem? Número 4. Alguns numerais formam expressões que possuem sentido figurado. Leia as frases a seguir e escreva o sentido das expressões em destaque. Então, veja só. Toda vez que meu irmão fica sozinho em casa, ele pinta o 7. Pinta o 7. Quando alguém diz que pinta o 7, quer dizer que faz bagunça. Então, ali na letra A, você vai dizer que faz bagunça. Agora, as próximas, você vai ou pesquisar ou perguntar para alguém na sua casa. O que significa de quinta, 1000 coisas, bicho de 7 cabeças e de primeira. Para responder, e na próxima aula a gente volta com correções. Para finalizar, na número 5, nós temos uma receita de limonada refrescante que você vai ler com cuidado. Se você quiser fazer na sua casa, você pode fazer, né? Então, você vai ler essa receita com cuidado, com carinho, todos os ingredientes, e aí nós temos duas perguntinhas. Na letra A diz assim: que importância tem os numerais para as receitas culinárias como essa? Gente, por que é importante ter numerais nas receitas? Pense um pouquinho. Por que é importante? Tá bom? E letra B: que tipo de numerais foram empregados nessa receita? Então, você sempre vai relembrar desses 4 tipos de numerais. Pessoal, hoje você vai fazer essas atividades sozinho. E na próxima aula a gente vai voltar com correções e com algumas novidades, com algumas surpresas, com algumas atividades aí envolvendo esses numerais aqui, tudo bem? Então, um beijo para todo mundo, bom fim de semana, aproveitem, se divirtam, aproveitem bastante o feriado na segunda-feira para descansar e nós voltamos na terça-feira com bastante novidade, tá bom, gente? Um abraço apertado para todo mundo e até a próxima!